Lasanha nunca sai de moda, né, produção? Exatamente. Sabe quando você come uma lasanha na casa de um parente, na casa de um amigo, que tem aquele toque especial? Qual a primeira pergunta que a gente faz, produção? O que você fez de diferente nessa lasanha? Então, fica comigo até o final que eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredos. Dessa maravilha de lasanha. É isso aí. É uma receita fácil, prática, diferente e muito saborosa. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. Eu vou refogar uma cebola e um dente de alho. A cebola eu ralei no lado mais grosso do ralador e o alho no lado mais fino do ralador. Eu vou refogar com 3 colheres de sopa de azeite. Você pode substituir o azeite por óleo sem problema nenhum. Agora adicione o tomate. Eu cortei o tomate em cubos e removi as sementes. Aqui eu tenho um tomate e vou refogar aqui por mais uns 2 minutos. Tudo isso aqui eu posso fazer com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui porque fica melhor de explicar para você aqui na câmera. Olha só, eu vou adicionar aqui nesse refogado 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E você pode cozinhar o peito de frango aí com o tempero de sua preferência. Sabe aquilo que eu falo sempre para vocês? Adiante a sua produção. O que é que eu faço durante a semana? Eu cozinho 2, 3 peitos de frango, eu deixo esfriar e peso as porções que eu vou precisar ali durante a semana. E você pode fazer isso daí, gente. Adiantar a produção é uma coisa assim dos céus, sabe? Quando eu falo 500 gramas de peito de frango, já é assim, cozido e desfiado. Você não vai comprar no supermercado lá, 500 gramas. Quando você cozinhar e que você triturar, sabe o que é que vai acontecer? Vai dar ali 350, 380. Experiência própria. 500 gramas. Eu cozinhei, já tem uns 3 dias que eu cozinhei, coloquei no freezer. Ontem à noite eu tirei, coloquei na parte embaixo da geladeira, agora está descongelado e eu vou usar no prato aqui de minha preferência. Faz isso daí, depois volta aqui nos comentários e me fala. Olha. Aqui eu vou adicionar um sachê de molho de tomate, 200 gramas, uma colher de sopa de colorau e 800 ml de água. Esse é o momento para você provar o sal. Aqui eu já provei o sal, já sei que está no ponto certo. E agora eu vou levar para o fogo, só para ele ferver um pouco. O nosso molho já ferveu. Agora eu vou finalizar com salsinha. E você pode usar o cheiro verde aí de sua preferência. Diva, não gosto de colocar cheiro verde não. Não coloca. Eu já tenho aqui no canal passo a passo de como eu faço esse molho branco para a minha lasanha. Vou mostrar aqui rapidinho como eu faço ele. Eu vou precisar de uma cebola média ralada no lado mais grosso do ralador e 50 gramas de manteiga. Você pode usar manteiga ou margarina. Eu vou refogar. Cebola refogada. Adicione 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Agora leve para o fogo, fogo baixo, para que a farinha de trigo aqui fique com um ponto, como se fosse ponto de pomada. Você tem que fazer isso no fogo baixo. É como se você fosse tostar a farinha aqui junto com a manteiga e a cebola, sabe? Isso faz toda a diferença. Adicione 600 ml de leite. Agora leve para o fogo, fogo baixo e misture por uns 3 minutos ou até que você perceba aí que ele está com uma textura de um creminho. Finalize com noz moscada. Gente, isso daqui dá um sabor assim tão maravilhoso. Quanto, Ediva, de noz moscada? Olhe, eu passei no lado mais fino do ralador a metade de um aqui. Escreva aí no seu caderninho, 2 gramas, é bem pouquinho mesmo. 50 gramas de queijo parmesão. O sal você não precisa colocar, porque o queijo parmesão ele já é salgado, né? Então não coloque sal no molho branco. Essa textura aqui é proposital, olhe. Você não precisa levar mais para o fogo.
Prontinho! Agora que você já sabe como eu faço este molho branco, vamos para o próximo passo. Eu vou montar a lasanha em um refratário de vidro. O comprimento dele aqui é de 32 centímetros, a largura é de 20 centímetros e a profundidade aqui é de 7 centímetros. 700 gramas de queijo mussarela. Vou precisar de um pacote de 500 gramas de massa para lasanha. E eu não vou cozinhar a massa. Sério, Ed? Não vai cozinhar? Não. Aí aqui, olha só, molho. Cada pessoa tem um jeitinho particular de montar, né? Eu monto assim. Nesses espaços, sim, eu faço isso. Uma e uma. Molho branco. Daqui a pouco vem a turminha do nojinho. Ai, ela não usou luvas. Gente, me poupe, tá? Aí aqui eu não coloco a próxima camada de massa desse jeito aqui. Como é que eu faço? Eu já coloco assim. Só que aí eu corto um pouco para que ele fique aqui da mesma largura de 20 centímetros. A última camada aqui eu finalizo com o queijo mussarela. Mas aqui tem uma dica, um segredinho que eu sempre faço aqui para minha família. Eu gosto de colocar 100 gramas de queijo provolone antes de colocar o queijo. Gente, é opcional, mas faz aí e depois volta aqui e me conta. O queijo provolone, ele é um queijo defumado, olha só. Então ele dá um sabor assim, todo especial, sabe? Só nessa camada aqui. Pronto, a nossa lasanha já está montada. Agora eu vou mostrar aqui bem de perto para que você veja como que fica. Olha, não se preocupa que depois que ela assar, todo esse molho ele fica envolvido na massa. Então, confia em mim. Agora aqui também tem outra dica, dica de milhões. Lembra que eu lhe dei a dica de você adiantar a produção com frango? Do mesmo jeito aqui, essa lasanha, se você quiser montar ela um dia antes, porque imagine, festa aí, as festas de final de ano, você não quer passar o dia todo ali na cozinha, né? Você pode fazer a sua produção de lasanha um dia antes. Eu nunca deixei mais do que um dia. Todas as vezes que eu faço aqui para minha família, na véspera de Natal, aí olha só o que que eu faço. Pode ser na véspera de qualquer festa, né? Produção. Produção, você só aparece assim, né? Só Já. chegou na hora boa. Produção, produção. Por que será, gente, que É o produção cheiro, é o cheiro. só chega assim perto, né? Aqui, ó, olha só. Você pode levar para a geladeira. Gente, não é no freezer, tá? No freezer já é outro passo a passo, porque você vai montar em uma embalagem própria de ir para o freezer ou para o congelador de sua casa. Só que aqui eu não vou levar para a geladeira. Essa dica aí é só para você escrever aí no seu caderninho. Aqui eu vou levar para assar. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu lhe ensinando o passo a passo de como você adiantar a sua produção de lasanha, eu vou esperar. Obrigada. Aqui, ó. Aqui foi só de exemplo, tá bom? Eu vou finalizar com orégano, é opcional. E azeitonas. E você pode escolher as pretas ou as verdes. Dá para colocar verde dessa vez? Eu também acho uma delícia com azeitonas verdes. É, Bora gente trocar? do céu, produção, né? Ei, produção, vamos fazer a vontade da produção, né, pessoal? Obrigado, viu? Gente, produção merece, né? O bichinho é tão bonzinho aqui, vamos colocar as azeitonas verdes. Muito bem, obrigado. Tô ouvindo, viu?
Gente, e o cheiro que tá aqui? Assim, maravilhoso. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O pulo do gato dela é que você pode assar antes dos convidados chegarem. E sabe o que é que acontece aqui? Não se preocupe que ela não vai ficar uma lasanha ressecada. Depois de 2 horas, essa lasanha ela ainda vai estar cremosa, deliciosa, porque a gente não cozinhou a massa. A massa foi cozida ali junto com o molho no forno. Isso garante uma suculência que eu vou mostrar aqui de perto. O primeiro pedaço, todo mundo sabe que ele desmancha um pouco, né? Ainda mais quando estiver assim. Suculento. Olha. Uau. Gente, olha só a qualidade dessa lasanha. Nossa. E o cheiro que tá aqui, não faz aí, faz e depois volta aqui nos comentários e fala para mim a explosão de sabor que é essa lasanha. Gente do céu, que sabor maravilhoso! Vocês precisam fazer. Façam, porque a receita está incrível. Muito bom, viu? E eu? Você quer, produção? Oh, com certeza. Gente do céu, que delícia!